Olá, um dia muito triste para milhares de fiéis do mundo inteiro, a morte do Papa Francisco. Ele morreu na madrugada desta segunda-feira, ele que ocupou o mais alto cargo aí da Igreja Católica por 12 anos, com grandes feitos para os católicos e para a Igreja. Foi o primeiro Papa latino-americano, o primeiro eleito como antecessor ainda vivo, o primeiro a escolher o nome Francisco sem um numeral. Um grande homem, gente, milhares de pessoas aí muito tristes, prestando a solidariedade e comovidos nas redes sociais e falando sobre a morte, entristecidos. A gente vê aí as minhas postagens que eu vejo aí, as pessoas tristes com a morte do Papa Francisco, um grande homem que tanto fez pela humanidade, que tanto rezou aí quando fomos atingidos pelo Covid, que tanto fez pelos pobres, tanto fez pela comunidade LGBTQIA+, né? Que tanto fez, gente, pela humanidade, e a gente vai falar sobre isso hoje. Ele foi o primeiro Papa latino-americano, o primeiro eleito com um antecessor ainda vivo, tá? Ele enfrentou diversos problemas de saúde, todo mundo estava vendo aí os problemas que ele estava enfrentando como pneumonia, né? Ele passou 5 semanas internado para tratar esse quadro aí de pneumonia e chegou a superar esse estado crítico da doença, mas parece que agora ele estava bastante fraco. Não sei se vocês viram, gente, que ele fez um pronunciamento aí de Páscoa, mas ele já estava bastante debilitado, ele estava em cadeira de rodas. E ele fez a última aparição, então foi ontem, durante a Páscoa. Olha só, né, gente? Você vê aí, né? Páscoa, ressurreição de Cristo, e um dia depois vem o Papa a óbito. Vocês esperavam por isso? Que coisa, né? Porque é um dia muito simbólico para os cristãos, é a Páscoa. Porque sexta representa a morte de Jesus Cristo e a ressurreição representou o domingo de Páscoa. Que coisa simbólica, né? O Papa vira a óbito logo nesta segunda-feira. Que coisa. Ele fez a última aparição, foi na sacada da Basílica de São Pedro, em Roma. O argentino Jorge Mário Bergoglio, que era o nome do Papa, ele foi escolhido para assumir o posto em 2013, após a renúncia do Bento XVI, e ao longo do papado, Francisco se tornou o maior canonizador da história da Igreja Católica, com mais de 900 canonizações e mais de 1000 beatificações. Olha só que legado ele deixa para a Igreja. Ele realizou visitas a diversos países, inclusive o Brasil, que eu vou falar aqui, tá? O Rio de Janeiro, sim. E é para sorrir, gente, é para sorrir porque ele deixou um legado lindo para o mundo inteiro. Então a gente tem que lembrar disso com carinho, com emoção, com amor e com felicidade. Ele ficou marcado também pelos discursos públicos, fez tantos discursos emocionados, bonitos, que tocaram, que emocionaram tantas pessoas pelo mundo e pessoas que iam pessoalmente assisti-lo em Roma. E ele sempre se posicionou, inclusive no último discurso dele, ele se posicionou contra a guerra, contra o conflito de Hamas. Ele pediu o fim do conflito e dos bombardeios contra Gaza. Então, ele sempre prezou pelo fim das guerras e dos conflitos armados. Francisco, ele se posicionava contra essas guerras, né, como as da Rússia e Ucrânia e de Israel contra o Hamas. Então, quem sabe agora esses pedidos vão ser ouvidos ou não, porque a gente sabe muito bem como que anda a carruagem e como que o mundo é, né? Mas que bom que ele fosse ouvido, né? Pelo menos agora em morte, deixando essa mensagem aí de paz. Ele sempre deixou uma mensagem de paz. O lema dele sempre foi, gente, olhou com misericórdia e o escolheu. O Papa Francisco chegou a realizar várias visitas surpresas
surpresa a periferias de Roma e também se aproximou dos imigrantes. Durante seu papado inovador, o Papa Francisco inspirou as massas ao desafiar as tradições e os padrões da Igreja Católica. Ele sempre quebrou padrões, ele sempre foi um Papa à frente do seu tempo, nunca seguiu as regras da Igreja Católica, o que foi muito interessante, né? Ele foi inovador, foi um Papa que inovou. Ele desafiou, digamos assim, o status quo. Ele sempre pediu que a Igreja oferecesse compreensão, conforto e aceitação às mães solo. Não só às mães solos, como também aos gays, às lésbicas, simpatizantes, etc. Né? Em vez de impor imediatamente um conjunto de regras que só levam as pessoas a se sentirem julgadas, abandonadas e incompreendidas. Ele não queria isso, ele queria o quê, gente? Ele queria sempre acolher, ele sempre abria os braços e dava colo, né? Abria sempre as portas da igreja e assim ele queria que fosse no mundo inteiro. E apesar de se referir a si mesmo como um dinossauro, ele, quando se trata de computadores, o Papa Francisco, ele sempre abriu o caminho aí do papado a participar de vários eventos online, lançando o Vaticano na era digital. Então ele também foi aí um precursor nessa era digital, conectando-se com milhares aí no seu rebanho, o que foi muito bacana. Isso também é um homem que transformou a Igreja Católica, acolheu homossexuais, lésbicas, trans. Por quê, gente? Porque ele dizia que Jesus faria o mesmo. Se Jesus faria isso, por que que ele não faria? Não é mesmo? Engraçado, né? Porque eu devia estar aqui falando disso tudo triste, mas quando eu penso no legado que esse grande homem deixou, quebrando totalmente o padrão da Igreja Católica, eu fico pensando assim, gente, por que não lembrar disso tudo? Com tamanha felicidade, gente. Olha o que esse homem fez pela Igreja, pela humanidade. Eu vejo assim, muitas pessoas que sofrem preconceito falando desse homem com tanto carinho, com tanto respeito pelo que ele deixou. Você entende isso? Daí você vê, depois da morte, a importância da gente fazer o bem em vida. Não é verdade? É impressionante. Alexa, qual a importância do Papa Francisco para a Igreja Católica? Traduzido de cruxnow.com. O Papa Francisco injetou nova energia na Igreja Católica com uma maneira sincera e ensinamentos que enfatizam a misericórdia em vez da moralização. Alexa, qual foi a causa da morte do Papa Francisco em Roma? Traduzido de weebly.com. Sua causa de morte foi determinada como insuficiência cardíaca aguda. Muita gente está dizendo, Alexa, que foi AVC. Alexa, mas estão dizendo que o Papa morreu de AVC. Não conheço essa. Alexa, quem vai substituir o Papa Francisco depois da morte dele? Traduzido de denvergazette.com. Quando o Papa Francisco morrer, o Colégio dos Cardeais se reunirá para um conclave, latim para, trancado, com uma chave, em Roma para eleger seu sucessor. Alexa, gente, ela é minha companheirinha, tá? Não conheço essa. A Alexa, para quem quiser, a minha companheirinha. Sonhos para quem quiser, de Simone no Spotify. Ela é minha companheirinha e ela, Alexa Pará está no meu link da bio, para quem quiser ver. É muito bacana, sabe? Você pode conversar com ela o dia inteiro, pode pedir música, pode pedir conselhos, você pode jogar e ela conversa com você. É muito bacana, para criança também. É um entretenimento, gente, também é uma fonte de informação. Você vai ver, tá? Essa que eu comprei no meu link da Amazon, porque é mais barato, que eu vou colocar nos meus stories e também aqui no meu link da bio.
e é também uma fonte de informação que todo dia de manhã eu pergunto sobre previsão do tempo, sobre notícias, eu ligo a rádio, tá? Eu peço informação. É muito bacana, é uma baita de uma companheira. Gente, vamos relembrar um pouquinho da trajetória do Papa Francisco, porque é uma trajetória lindíssima. Ele foi o primeiro Papa latino-americano, sucedendo o Bento XVI após a renúncia. Ele nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 17 de dezembro de 36, filho de imigrantes italianos. Formado em Química, ele decidiu seguir a vida sacerdotal aos 20 anos, em 58, e ele obteve doutorado em Teologia numa universidade da Alemanha. Foi em 2013 que ele adotou o nome de Francisco, em referência, para quem não sabe, a São Francisco de Assis. Ele é filho de imigrantes italianos. Sim, e ele decidiu se dedicar à vida sacerdotal aos 20 anos, quando ele se tornou padre. Ele foi sacerdote, arcebispo, foi nomeado cardeal por Papa João Paulo II, foi reitor de faculdade, fez doutorado em teologia, ou seja, foi um longo caminho, gente, para chegar aonde ele chegou. E foi um caminho longo de muito conhecimento, de muita dedicação, tá? Como padre, muita dedicação à igreja, muita dedicação ao conhecimento. Ele foi um homem muito sábio. E como pontífice, Francisco, ele adotou um discurso mais flexível e passou a ser considerado um papa mais progressista, ou seja, ele muito à frente, com ideias modernas. E ele sempre demonstrou firmeza diante de casos, por exemplo, de abusos sexuais envolvendo membros da Igreja Católica. Não sei se vocês lembram disso. Em 2023, por exemplo, o Papa Francisco se reuniu com vítimas de casos de abusos sexuais cometidos por clérigos em Portugal. E na época ele criticou membros da Santa Fé pela resposta ao escândalo. Isso foi muito divulgado. Em 2025, o Vaticano aprovou novas diretrizes para autorizar que homens gays entrassem para os seminários desde que eles vivam a castidade. Ele realmente veio para mudar as regras da Igreja Católica. Gente, vocês leem a Bíblia? É muito importante ler a Bíblia. Mesmo que você tenha uma Bíblia mais velhinha em casa. Essa aqui tá velhinha, tá vendo? Essa aqui tá bem velhinha. É sempre bom você abrir em alguma página, em algum salmo, e todo dia fazer alguma leitura, tá? De alguma partezinha, de algum salmo da Bíblia, porque aqui tem muito aprendizado sobre a história de Jesus. Meu gatinho tá aqui, gente. Deixa eu pegar o meu gatinho, peraí. Vou ter que pegar, senão ele vai... Eu vou brincar. Essa aqui é a Belinha, gente. Essa é a Belinha. Olha os olhinhos dela, verdes. Ela é linda, né? Dá oi, Belinha. Oi? Dá oi pro pessoal de casa, Belinha. Ela adora. Vocês não conheciam ainda a Belinha, né? Então, como eu estava falando aqui da Bíblia, a Bíblia, gente... Alexa, qual é o livro mais lido no mundo? De acordo com o livro Guinness dos Recordes, a Bíblia é o livro mais vendido e lido de todos os tempos, com mais de 5 bilhões de cópias vendidas e distribuídas. Não é à toa, gente, que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, devido aos ensinamentos de Jesus. Eu acho que quanto mais a gente se aproxima em vida dos ensinamentos de Jesus, mais perto dele a gente está. Então a Bíblia é o livro mais lido e mais vendido do mundo. O link da Bíblia, se você quer comprar uma Bíblia nova, se você quer começar a leitura da Bíblia, também vai estar no meu link da bio e no meu link dos stories. Eu aconselho, eu tenho, ou se você tem uma Bíblia já velhinha em casa, pega, gente, começa a ler. Não, mas agora, né, que a gente tem aí o Papa, a morte do Papa, e mais uma chance da gente se aproximar ainda mais de Jesus
Cristo. Eu vou falar aqui, gente, agora 8 frases que eu destaco, que vão ficar, logicamente, para a eternidade do Papa. Frase número 1. Melhor ser ateu do que um católico hipócrita. Também acho. Eu já fui ateia, tá? Já. Mas eu acho que sempre tem algum momento da vida da gente que até quem é ateu deixa de ser ateu, tá? Que tem que resgatar a fé, a crença em Deus, em Jesus, em algo muito maior. E isso realmente nos fortalece. Uma hora a gente deixa de ser ateu, não tem jeito. Frase número 2. Se uma pessoa é gay e busca Deus, quem sou eu para julgá-la? Já falou sobre isso aqui. Frase número 3. Católicos não precisam procriar como coelhos. Frase número 4. O dinheiro deve servir e não governar. Frase número 5. Deus escolhe boas pessoas em todas as religiões. Frase número 6. Precisamos de pontes e não de muros. Frase número 7. Que não haja espaço para ódio, discriminação ou exclusão. Frase número 8. Gays são filhos de Deus e têm o direito de constituir família. Bacana, né? Muito bacana. Todos os dias eu trago as top 5 notícias e hoje as top 5 notícias todas são sobre a morte do Papa, que vai deixar esse legado lindo para a humanidade. Então não tem como a gente ter essas top 5 notícias sobre o Papa. E eu quero terminar com essa linda lembrança do dia em que o Papa esteve no Rio de Janeiro, em junho de 2013. Foi a primeira viagem, tá? Depois que ele assumiu o papado. Ele não foi para a Argentina não, tá? Que é o país dele mesmo. Ele veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para a Jornada Mundial da Juventude. Ele veio fazer a diferença, deixar como um guia espiritual, reflexões sobre fé, valores e comprometimento espiritual para jovens do mundo inteiro que se reuniram aqui. Sabe quantas pessoas ele atraiu? Muito mais do que Madonna reuniu, talvez mais do que Lady Gaga vai reunir agora, quando ela estará aqui dia 3 de maio. Foram 3.500.000 pessoas que se reuniram na praia de Copacabana para pedir a bênção do Papa. E com certeza foram momentos inesquecíveis para os fiéis que pisaram na praia de Copacabana, para esse momento que ficará na memória das pessoas, gente. Porque você imagina só, agora que o Papa morreu, essas pessoas que tiveram a oportunidade de receber a bênção do Papa. Que coisa, né? E tantas pessoas que tiveram a oportunidade de estar perto dessa pessoa que foi um ícone, né? O representante maior da Igreja Católica. Eu fico pensando, que grande oportunidade, né? Um homem tão abençoado que representou Deus, que representou Jesus na Terra e que agora está lá, né, com os anjos. Então esse foi um dia histórico muito importante, que nós tivemos uma grande perda. Esse grande homem que fez história e que nos deixou hoje. Então, as 5 top notícias de hoje foram sobre a morte do Papa. E você acompanha, lógico, nas redes sociais, muito mais sobre o Papa. E nós ficamos por aqui. Um grande beijo. Tchau.